mais ousado que Martinho Lutero, mais eloquente do que João Calvino, mais temido que John Knox, mais teológico que John Owen, mais sério que David Brainerd, mais brilhante que Jonathan Edwards, mais evangelístico que George Whitefield, mais dinâmico que Charles Spurgeon, mais detalhista que Martyn Lloyd-Jones. Jesus. Por ele, eles pregaram e viveram. E você? A humanidade tornou-se a personificação viva, a personificação atuante, a própria encarnação do amor do eu caído. Auto-amor na forma de completo egoísmo. O centro original da alma sendo abandonado, o homem tornou-se um centro para si mesmo. O Deus que ele adora é a deificação do eu. A religião que ele professa é a adoração do eu. Os poderes que ele cultiva foram consagrados ao eu. Toda a sua existência é um ato de serviço e devoção ao eu. Abandonado o centro divino, ele não conheceu outro Deus, não reconheceu nenhuma outra suficiência, não reconheceu outro fim além de si mesmo. Cada faculdade e pensamento, cada afeição e ação são feitos para contribuir para uma nuvem de incenso que se elevou como uma densa coluna diante deste pequeno ídolo, o eu. Eu o primeiro, eu o último, o ego, tudo em tudo. Você recebeu o Espírito Santo? Quais são as evidências de ter recebido o Espírito Santo? Se recebemos o Espírito Santo, o Senhor Jesus está em alta em nossa estima e nossa visão de nós mesmos são muito humilhantes. Exatamente em proporção ao poder e profundidade da obra do Espírito serão nossas concepções da glória, grandeza e excelência do Salvador e nossas descobertas da depravação, poluição, fraqueza e miséria de nossos próprios corações. Se, portanto, tivermos visões que afetam o coração da glória de Cristo e de sua obra consumada, e se nos prostrarmos no pó sob o senso da nossa fraqueza e inutilidade, de modo que sejamos levados a depender totalmente de Cristo e de Cristo somente, e em nada de nós mesmos, certamente recebemos o Espírito Santo. Dizem que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Agora, quem corrompeu a sociedade? Cuidado! Se o pecado destruiu Sansão, o homem mais forte da Bíblia, enganou Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, seduziu Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele pode te pegar. Engraçado, os jovens aprendem filosofia, aprendem física, aprendem matemática e química. Mas a igreja acha que os jovens não conseguem aprender teologia. Então, dá a eles entretenimento. Nada pode ser mais deprimente do que acreditar que os seres humanos são inerentemente bons e a cada dia ter que esconder de si mesmo as montanhas de evidências em contrário. Nos ensine a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Nada pode ser mais deprimente
do que acreditar que os seres humanos são inerentemente bons e a cada dia ter que esconder de si mesmo as montanhas de evidências em contrário. Engraçado, os jovens aprendem filosofia, aprendem física, aprendem matemática e química. Mas a igreja acha que os jovens não conseguem aprender teologia. Então, dá a eles entretenimento. Cuidado! Se o pecado destruiu Sansão, o homem mais forte da Bíblia, enganou Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, seduziu Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele pode te pegar. Dizem que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Agora, quem corrompeu a sociedade? Se Deus te desse 1000 chances, você falharia em todas. Por isso, Ele te deu Jesus. A igreja é a única organização, além da máfia, que você, para entrar, tem que admitir que é mal. Se você fosse traído e abandonado covardemente para morrer, o que você faria ao encontrar essas pessoas de novo? Jesus disse: paz seja convosco. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim. Trate o pecado como ele te trata. Ele te condena e te mata. A iniquidade das coisas sagradas. Êxodo 28, 38. Que véu é levantado por essas palavras, e que revelação é feita. Será humilhante e proveitoso para nós parar um pouco e ver essa triste visão. As iniquidades de nossa adoração pública, sua hipocrisia, formalidade, mornidão, irreverência, divagação de coração e esquecimento de Deus. Que medida completa temos aí? As iniquidades de nossa obra para o Senhor, sua ambição, egoísmo, descuido, frouxidão, descrença. Que massa de contaminação existe aí? Nossas devoções privadas, sua frouxidão, frieza, negligência, sonolência e vaidade. Que montanha de terra morta existe aí? Se olhássemos com mais cuidado, descobriríamos que essa iniquidade das coisas sagradas é muito maior do que parece à primeira vista. Payson, escrevendo ao seu irmão, diz: minha igreja, assim como meu coração, assemelha-se muito ao jardim do preguiçoso. E o que é pior, descubro que muitos dos meus desejos pela melhoria de ambos procedem do orgulho, da vaidade ou da indolência. Olho para as ervas daninhas que se espalham pelo meu jardim e expiro um desejo sincero de que sejam erradicadas. Mas por quê? O que incita o desejo? Pode ser que eu saia e diga a mim mesmo: em que ordem meu jardim é mantido? Isso é orgulho. Ou pode ser que meus vizinhos olhem por cima do muro e digam: quão bem seu jardim floresce. Isso é vaidade. Ou posso desejar a destruição das ervas daninhas porque estou cansado de arrancá-las. Isso é indolência. Até mesmo nossos desejos por santidade podem ser poluídos por motivos malignos. Sob os mais verdes torrões, os vermes se escondem. Não precisamos olhar muito para descobri-los. Quão animador é o pensamento de que, quando o sumo sacerdote carregava a iniquidade das coisas santas, ele usava em sua testa as palavras: santidade ao Senhor. Assim, enquanto Jesus carrega nosso pecado, ele apresenta diante da face de seu Pai não nossa impiedade, mas sua própria santidade. Oh, que graça ver nosso grande sumo sacerdote pelos olhos da fé. Eu serei o Deus deles. Jeremias 31, 33. Cristão, aqui está tudo o que você pode exigir. Para fazer você feliz, você precisa de algo que o satisfaça. E isso não é o suficiente. Se você puder derramar essa promessa em seu cálice, você dirá com Davi: meu cálice transborda.
Eu tenho mais do que o coração pode desejar. Quando isso for cumprido, eu sou o seu Deus. Você não é o possuidor de todas as coisas? O desejo é insaciável como a morte, mas aquele que preenche tudo em todos pode preenchê-lo. A capacidade de nossos desejos, quem pode medir? Mas a imensurável riqueza de Deus pode mais do que transbordá-la. Eu lhe pergunto, se você não está completo quando Deus é seu, você precisa de algo além de Deus? Sua suficiência não é suficiente para satisfazê-lo se tudo mais falhar? Mas você quer mais do que satisfação tranquila. Você deseja deleite arrebatador. Vem, alma, aqui está a música digna do céu nesta sua porção, pois Deus é o Criador do céu. Nem toda música soprada de instrumentos doces ou tirada de cordas vivas pode produzir tal melodia como esta doce promessa. Eu serei o Deus deles. Aqui está um mar profundo de bem-aventurança, um oceano sem margens de deleite. Venha, banhe seu espírito nele, nade uma era e você não encontrará nenhuma margem. Mergulhe por toda a eternidade e você não encontrará nenhum fundo. Eu serei o Deus deles. Se isso não faz seus olhos brilharem e seu coração bater forte de felicidade, então certamente sua alma não está em um estado saudável. Mas você precisa de mais do que prazeres presentes. Você anseia por algo a respeito do qual possa exercer esperança. E o que mais você pode esperar do que o cumprimento desta grande promessa? Eu serei o Deus deles. Esta é a obra-prima de todas as promessas. Seu desfrute faz um céu abaixo e fará um céu acima. Habite na luz do seu Senhor e deixe sua alma ser sempre arrebatada com seu amor. Tire a medula e a gordura que esta porção lhe rende. Viva de acordo com seus privilégios e regozije-se com alegria indizível. Servi ao Senhor com alegria. Salmo 100, verso 2. O deleite no serviço divino é um sinal de aceitação com Deus. Aqueles que servem a Deus com um semblante triste, porque fazem o que é desagradável para eles, não estão servindo a Ele de forma alguma. Eles trazem a forma de homenagem, mas a vida está ausente. Nosso Deus não requer escravos para enfeitar seu trono. Ele é o Senhor do império do amor e quer que seus servos se vistam com a libré da alegria. Os anjos de Deus o servem com canções, não com gemidos. Um murmúrio, bocejo ou um suspiro seria um motim em suas fileiras. Aquela obediência que não é voluntária é desobediência, pois o Senhor olha para o coração e se Ele vê que o servimos pela força e não porque o amamos, Ele rejeitará nossa oferta. Serviço aliado à alegria é serviço de coração e, portanto, serviço verdadeiro. Tire a alegre disposição do cristão e você removeu o teste de sua sinceridade. Se um homem é forçado a lutar, ele não é patriota. Mas aquele que marcha para a briga com olhos brilhantes e rosto radiante, cantando, é doce para o país morrer. Prova ser sincero em seu patriotismo. A alegria é o suporte da nossa força. Na alegria do Senhor, somos fortes. A alegria age como removedora de dificuldades. Ela é para o nosso serviço o que o óleo é para as rodas de um vagão ferroviário. Sem óleo, o eixo logo esquenta e acidentes acontecem. E se não houver uma santa alegria para lubrificar nossas rodas, nossos espíritos ficarão obstruídos pelo cansaço. O homem que é alegre em seu serviço a Deus prova que a obediência é seu elemento. Ele pode cantar, faça-me andar em seus mandamentos. É uma estrada deliciosa. Querido, vamos fazer esta pergunta. Você serve ao Senhor com alegria? Vamos mostrar às pessoas do mundo que pensam que nossa vida espiritual é escravidão, que ela é para nós um deleite e uma alegria. Que nossa alegria proclame que servimos a um bom mestre. Começando a afundar, ele gritou, Senhor, me salve. Mateus 14, 30. Os tempos de aflição são tempos de oração para os servos do Senhor. Pedro negligenciou a oração ao iniciar sua ousada jornada.
Mas quando começou a afundar, o perigo o tornou um suplicante. E seu clamor, embora tardio, não foi tarde demais. Nas horas de dor física e angústia mental, somos naturalmente levados à oração, assim como os destroços são levados às margens pelas ondas. A raposa corre para sua toca em busca de proteção. O pássaro voa para as árvores em busca de abrigo. E da mesma forma, o crente aflito corre ao trono da graça em busca de segurança. O grande porto de refúgio do céu é a oração constante. Milhares de embarcações castigadas pelas tempestades encontraram abrigo ali. E no momento em que a tempestade se aproxima, é sábio navegarmos em sua direção com todas as velas abertas. Orações curtas são suficientemente longas. Havia apenas 3 palavras na súplica que Pedro ofegou, mas foram suficientes para seu propósito. Não é o cumprimento, mas a força que é desejável. O senso de necessidade é um poderoso professor de brevidade. Se nossas orações tivessem menos das penas de cauda do orgulho e mais asas, seriam muito melhores. A verbosidade é para a devoção o que a palha é para o trigo. Coisas preciosas estão em pequenos compassos. E tudo o que é verdadeira oração em muitas palavras longas poderia ser expresso em uma súplica tão curta quanto a de Pedro. Nossas extremidades são as oportunidades do Senhor. Imediatamente, um agudo senso de perigo nos força a um clamor ansioso. O ouvido de Jesus ouve, e com ele, ouvido e coração andam juntos. E a mão não tarda. No último momento, apelamos ao nosso Mestre, mas sua mão rápida compensa nossos atrasos com uma ação imediata e eficaz. Estamos quase sendo engolidos pela água turbulenta da aflição. Então elevemos nossas almas ao nosso Salvador e podemos ter certeza de que Ele não permitirá que pereçamos. Quando não podemos fazer nada, Jesus pode fazer todas as coisas. Busquemos o auxílio poderoso dele ao nosso lado e tudo estará bem, na vida ou na morte. Vós sois de Cristo. 1 Coríntios 3, 23. Você é de Cristo. Você é dele por doação, pois o Pai o deu ao Filho na eternidade. Você é dele por sua compra sangrenta, pois ele pagou o preço por sua redenção. Você é dele por dedicação, pois você se consagrou a ele. Você é dele por relação, pois você é nomeado pelo seu nome e feito um de seus irmãos e co-herdeiros. Trabalhe praticamente para mostrar ao mundo que você é o servo, o amigo, a noiva de Jesus. Quando tentado a pecar, responda: não posso fazer esta grande maldade, pois sou de Cristo. Princípios imortais proíbem o amigo de Cristo de pecar. Quando a riqueza estiver diante de você para ser conquistada pelo pecado, diga: eu sou de Cristo, e não toque nela. Você está exposto a dificuldades e perigos? Permaneça firme no dia mau, lembrando que você é de Cristo. Você está colocado onde outros estão sentados ociosamente, sem fazer nada? Levante-se para o trabalho com todas as suas forças. E quando o suor estiver em sua testa e você for tentado a demorar, grite: não posso parar, pois sou de Cristo e não posso demorar. Quando o canto da sereia do prazer tentar tirá-lo do caminho certo, responda: sua música não pode me encantar, eu sou de Cristo. Quando a causa de Deus o convidar, dê seus bens e a si mesmo, pois você é de Cristo. Nunca desminta sua profissão de fé. Seja sempre um daqueles cujas maneiras são cristãs, cuja fala é como a do Nazareno, cuja conduta e conversa são tão impregnadas do céu, para que todos que o vejam saibam que você é do Salvador, reconhecendo em você suas características de amor e seu semblante de santidade. Eu sou romano era antigamente uma razão para a integridade no Império Romano. Muito mais, então, que seja seu argumento para a santidade. Eu sou de Cristo. Josafá
construiu uma frota de navios mercantes para ir a Ofir em busca de ouro. Mas eles nunca zarparam. Naufragaram em Ezion-Geber. 1 Reis 22, 48. Os navios de Salomão retornaram em segurança. Mas os navios de Josafá nunca chegaram à terra do ouro. A providência prospera um e frustra os desejos de outro. No mesmo negócio e no mesmo lugar. Mas o grande governante é tão bom e sábio em um momento quanto em outro. Que tenhamos graça hoje na lembrança deste texto, para bendizer o Senhor pelos navios quebrados em Ezion-Geber, bem como pelos navios carregados com bênçãos temporais. Não invejemos os mais bem-sucedidos, nem murmuremos sobre nossas perdas como se fôssemos singular e especialmente testados. Como Josafá, podemos ser preciosos aos olhos do Senhor, embora nossos esquemas terminem em decepção. A causa secreta da perda de Josafá é bem digna de nota, pois é a raiz de muito do sofrimento do povo do Senhor. Foi sua aliança com uma família pecadora, sua comunhão com pecadores. Em 2 Crônicas 20, 37, somos informados de que o Senhor enviou um profeta para declarar: porque você se uniu a Acasias, o Senhor quebrou suas obras. Este foi um castigo paternal que parece ter sido abençoado para ele, pois no versículo que segue nosso texto o encontramos se recusando a permitir que seus servos navegassem nos mesmos navios com os do rei perverso. Queira Deus que a experiência de Josafá seja um aviso para o resto do povo do Senhor, para evitar ser desigualmente unido aos descrentes. Uma vida de miséria é geralmente o destino daqueles que estão unidos em casamento ou de qualquer outra forma de sua própria escolha com os homens do mundo. Por tal amor a Jesus que, como ele, possamos ser santos, inofensivos, imaculados e separados dos pecadores. Pois se não for assim conosco, podemos esperar ouvir isso frequentemente dito: o Senhor quebrou suas obras. Mas eu me dedico à oração. Salmo 109, 4. Línguas mentirosas estavam ocupadas contra a reputação de Davi, mas ele não se defendeu. Ele moveu o caso para um tribunal superior e implorou diante do próprio grande rei. A oração é o método mais seguro de responder a palavras de ódio. O salmista não orou de maneira fria. Ele se entregou ao exercício, jogou toda a sua alma e coração nele, forçando cada tendão e músculo, como Jacó fez ao lutar com o anjo. Assim, e somente assim, qualquer um de nós se beneficiará no trono da graça. Assim como uma sombra não tem poder, porque não há substância nela, assim também aquela súplica na qual o coração de um homem não está completamente presente em fervor agonizante e desejo veemente, é totalmente ineficaz. Pois lhe falta aquilo que lhe daria força. A oração fervorosa, diz um velho teólogo, como um canhão plantado nos portões do céu, os faz voar se abrindo. A falha comum com a maioria de nós é nossa prontidão para ceder às distrações. Nossos pensamentos vão vagando aqui e ali e fazemos pouco progresso em direção ao nosso fim desejado. Como Mercúrio, nossa mente não se mantém unida, mas rola para um lado e para o outro. Quão grande é esse mal! Ele nos fere e, o que é pior, insulta nosso Deus. O que pensaríamos de um peticionário se, enquanto tem uma audiência com um príncipe, ele estivesse brincando com uma pena ou pegando uma mosca? Continuidade e perseverança são pretendidas na expressão do nosso texto. Davi não clamou uma vez e depois recaiu no silêncio. Seu clamor santo continuou até que trouxesse a bênção. A oração não deve ser nosso trabalho ocasional, mas nosso negócio diário, nosso hábito e vocação. Assim como os artistas se entregam aos seus modelos e os poetas às suas atividades clássicas, assim devemos nos viciar na oração. Devemos estar imersos na oração como em nosso elemento, e assim orar sem cessar. Senhor, ensina-nos a orar assim, para que possamos ser cada vez mais prevalentes na súplica e vitoriosos na oração. Amém.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5, 4. A única maneira de experimentar a verdadeira santidade bíblica é acusar, indiciar, denunciar e condenar a si mesmo por sua falta de santidade. Lamente muito e chore sua própria falta de santidade, sua própria maldade. Vá para o seu quarto sozinho e caia diante do Deus Altíssimo e Santo e lamente amargamente a impiedade de tua natureza, a impiedade do teu coração, a impiedade de teus afetos, a impiedade de tuas intenções, a impiedade de teus pensamentos, a impiedade de tuas palavras, a impiedade da tua vida. Ó, quem pode ver o pecado como uma ofensa contra um Deus santo, como uma violação de uma santa lei, como ferir e crucificar um santo Salvador, como a tristeza do Espírito Santo santificador, e não chorar por isso? Ó, quem pode lançar um olhar sério para a natureza hedionda do pecado, para a excessiva pecaminosidade do pecado, para os agravos do pecado, e não ter seu coração se humilhando, sua alma lamentando, seu espírito derretendo, a boca cheia de confissões penitenciais, seus olhos cheios de lágrimas penitenciais e seu coração cheio de tristeza penitencial? O cristão lamenta que ele tenha pecado contra um Deus tão grande, um Deus tão gracioso, um Deus tão abundante, um Deus tão misericordioso. Ó, como deve um pecador cair chorando quando ele olha para a grandeza de sua maldade e sua falta de santidade. Aqueles que não choram por pecados aqui irão chorar e ter olhos com lágrimas no inferno para sempre, pranto e ranger de dentes. É melhor chorar amargamente por teus pecados na terra do que chorar eternamente por sua loucura no inferno. Volte-se para o Senhor com choro e com luto. Joel 2, 12. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não tenha medo, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Isaías 41, 14. Hoje vamos ouvir o Senhor Jesus falar a cada um de nós: eu mesmo te ajudarei. É apenas uma coisa pequena para mim, seu Deus, te ajudar. Considere o que eu já fiz. O que? Não te ajudar? Ora, eu te comprei com meu sangue. O que? Não te ajudar? Eu morri por você. E se eu fiz o maior, não farei o menor? Te ajudar? É a menor coisa que farei por você. Eu fiz mais e farei mais. Antes que o mundo começasse, eu te escolhi. Eu fiz a aliança por você. Eu deixei de lado minha glória e me tornei um homem por você. Eu desisti da minha vida por você. E se eu fiz tudo isso, eu certamente te ajudarei agora. Ao te ajudar, eu estou te dando o que eu já comprei para você. Se você precisasse de 1000 vezes mais ajuda, eu te daria. Você requer pouco comparado ao que eu estou pronto para dar. É muito para você precisar, mas não é nada para mim eu conceder. Te ajudar? Não tema. Se houvesse uma formiga na porta do seu celeiro pedindo ajuda, não seria uma ruína para você dar a ela um punhado do seu trigo. Assim, você não é nada além de um pequeno inseto na porta da minha toda suficiência. Eu mesmo o ajudarei. Ó minha alma, isso não é suficiente? Você precisa de mais força do que a onipotência da Trindade unida. Você precisa de mais sabedoria do que existe no Pai. Você precisa de mais amor do que se manifesta no Filho. Você precisa de mais poder do que se manifesta nas influências do Espírito. Traga seu jarro vazio aqui. Certamente este poço o encherá. Apresse-se, reúna suas necessidades e traga-as aqui. Seu vazio, suas aflições, seus problemas. Eis que este rio de Deus está cheio para seu suprimento. O que mais você pode desejar? Vá em frente, minha alma, neste seu poder. O Deus eterno é seu ajudador. Não temas, eu estou contigo. Ó, não te desanimes. Eu sou teu Deus,
e ainda te darei auxílio. Não tenha medo, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Hebreus 8:10. Assim Deus fala sobre quem Ele amou e escolheu soberanamente na eternidade. Toda a nossa bem-aventurança presente e futura está envolvida nesse propósito santo e gracioso. Tudo irá cooperar para o bem daqueles que Deus escolheu segundo o seu propósito. Se Deus realmente é o teu Deus, todos os seus gloriosos atributos e perfeições são usados e empregados para o seu bem-estar eterno. Sua misericórdia suprirá todas as tuas necessidades. Seu poder conquistará todos os teus inimigos. Sua sabedoria direcionará todos os teus caminhos. Sua fidelidade responderá a todas as suas orações segundo a sabedoria dele. Sua justiça manterá firmemente sua causa. Seu amor infinito e misericórdia serão exibidos em todas as suas graciosas relações contigo, instante após instante. Sua paz reinará e guardará o teu coração, não importando quão escura a noite seja. Pois se Deus é realmente o teu Deus, então suas promessas são sua herança para sempre. Seus preceitos são seu guia eternamente. Suas doutrinas são o seu paraíso atual e na eternidade. Seu Filho é teu Salvador, sacerdote e rei. Seu Espírito é teu santificador infalível e tutor perfeito. E Ele mesmo é a tua porção eterna e teu cálice de alegria sem fim. Salmo 119, 57. Se Deus é realmente teu Deus, então Ele livremente e soberanamente te conferirá todas as coisas realmente boas, boas para a tua alma, mesmo que não pareçam boas para teu conforto momentâneo. E finalmente te coroará com glória eterna. Ele vai inexoravelmente te guiar continuamente, te disciplinar ocasionalmente, sempre te receber graciosamente e te abençoar de fato. Se Deus é realmente teu Deus, então todas as coisas são tuas, coisas presentes e futuras, a vida, a morte, o mundo, o céu, todos são teus. Se Deus é realmente o teu Deus, Ele não considerará nada demais ou demasiado grande ou difícil para fazer por você, e nada glorioso demais para dar a você. Todos os tesouros do tempo e todos os recursos e poder da eternidade, se necessário, serão empregados para seu benefício espiritual e eterno, e jamais faltará nada que é realmente para o seu bem. Ter Deus como teu verdadeiro Deus é a mais alta bênção e honra do universo. Quão abençoado é o homem que tem Deus como seu verdadeiro Deus. Nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas dolorosa. A aflição é um mensageiro de Deus enviado para ministrar a nós da melhor maneira. Quando estamos sob a mão disciplinadora de Deus, devemos perguntar: o que Deus deseja que essa tristeza faça por mim? Qual é a sua missão? Qual é o seu grande design? Que fruto dourado está escondido debaixo de sua casca? Será fortalecer minha virtude e santidade? Estimular minha coragem? Castigar minhas paixões mundanas? Purificar meu amor e tornar-me semelhante a Ele que carregou a cruz de tristeza enquanto Ele viveu e pendurou e sangrou sobre ela quando Ele morreu e agora usa a coroa do vencedor em glória? Eu sei, ó Senhor, que tuas leis são justas e em fidelidade me afligiste. Nada pode ser mais deprimente do que acreditar que os seres humanos são inerentemente bons e a cada dia ter que esconder de si mesmo as montanhas de evidências em contrário. Engraçado, os jovens aprendem filosofia, aprendem física, aprendem matemática e química, mas a igreja acha que os jovens não conseguem aprender teologia. Então, dá a eles entretenimento. Dizem que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Agora, quem corrompeu a sociedade? Nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas dolorosa. A aflição é um mensageiro de Deus enviado para ministrar a nós da melhor maneira. Quando estamos sob a mão disciplinadora de Deus, devemos perguntar:
O que Deus deseja que essa tristeza faça por mim? Qual é a sua missão? Qual é o seu grande design? Que fruto dourado está escondido debaixo de sua casca? Será fortalecer minha virtude e santidade? Estimular minha coragem? Castigar minhas paixões mundanas? Purificar meu amor e tornar-me semelhante a Ele que carregou a cruz de tristeza enquanto Ele viveu e pendurou e sangrou sobre ela quando Ele morreu e agora usa a coroa do vencedor em glória? Eu sei, ó Senhor, que tuas leis são justas e em fidelidade me afligiste. Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde na segurança do esquife do seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir. Vai se tornar indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar, além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor, é o inferno. Se Deus te desse 1000 chances, você falharia em todas. Por isso, Ele te deu Jesus. A igreja é a única organização, além da máfia, que você, para entrar, tem que admitir que é mal. Quando Jesus tomou o meu pecado sobre si, Ele tomou tudo que eu tinha. Porque tudo que eu tinha era pecado. Trate o pecado como ele te trata. Ele te condena e te mata. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim. Se você fosse traído e abandonado covardemente para morrer, o que você faria ao encontrar essas pessoas de novo? Jesus disse: paz seja convosco. Pecado. Você pode explicar isso com a ciência, hormônios e etc. Você pode justificar isso com a psicologia humanista, síndromes, disfunções e etc. Você pode minimizá-lo com sofisticação sociológica, antropológica, evolucionismo. Ou você pode confessá-lo sem desculpas a teu Salvador. Temos de estar dispostos a deixar ir embora a vida que tínhamos planejado, a fim de vivermos com alegria a vida que Deus planejou. A vida é curta demais para acordar com arrependimento. Se arrependa antes de dormir. Não se põe o sol sobre vossa ira. Efésios 4, 26. Muitos não pregam para os amigos com medo de perder suas amizades, mas estão dispostos a perdê-los para sempre. Estranho, não é? Cristãos entram na eternidade com a face manchada de lágrimas, para que o próprio Jesus possa enxugá-las de nossos olhos pela última vez. Querer mais do que a Bíblia não é um desejo pela verdade, mas por adivinhações. Tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou meus pés sobre a rocha. Salmo 40, verso 2. Poucos dias separavam Paulo da morte. Então ele aproveitaria o tempo para estudar a verdade. Nas últimas linhas que escreveu no Mundo, disse: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. 2 Timóteo 4, 13. E você não tem tempo ou está com muitos problemas e aflições para estudar a palavra? Como?
Você poderia justificar tua vida de teus pecados, se até tua justiça te condena? Como poderia justificar tua vida de teus pecados, se até teus atos de justiça são como trapos imundos? Em Jonas, o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, os pagãos obedecem a Deus, o sol obedece a Deus, a planta obedece a Deus, o verme obedece a Deus. Apenas Jonas desobedece. Foi a graça que o salvou. Por isso, ele disse: a salvação vem do Senhor. Em 1517, Lutero tinha 33 anos quando pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. John Knox tinha 4 anos, João Calvino, 8, William Tyndale, 23, Martin Bucer, 26. Deus estava preparando todos esses homens para serem reformadores. Deus está usando pessoas na igreja hoje e preparando quem usará no futuro. Fique em paz. Poder infinito é o braço de Deus. Onisciência perfeita são seus olhos. Misericórdia soberana é seu deleite. Eternidade é a sua adoração. Mas santidade é a sua beleza sem fim. Cuidado! Venha a nós o teu reino. É uma oração perigosa. Se você orar assim, verdadeiramente, ela destruirá o reino do teu ego. Jesus diz: não temas, tu és meu. Meu por criação, meu na redenção, meu por direito, meu porque te comprei com meu sangue, meu por amor eterno e eletivo, meu por opção, meu na vida, meu na morte, meu no tempo, meu na eternidade. Querer mais do que a Bíblia não é um desejo pela verdade, mas por adivinhações. Se Jesus, o único homem inocente que andou no mundo, não reclamou de nada, você não tem razão para fazê-lo. Muitos cristãos não gostam que o evangelho ofenda a cultura, mas não se importam o quanto a cultura ofenda a Deus. Se a dor continuar amanhã, Cristo ainda será o suficiente. Não reclame pelo deserto. Moisés viu mais da glória de Deus no deserto do que no palácio de Faraó. Quando Deus quis um lugar para esconder Moisés de Faraó, ele colocou Moisés no palácio de Faraó por 40 anos. Eis sua soberania e onipotência. Nos ensine a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Mais ousado que Martim Lutero, mais eloquente do que João Calvino, mais temido que John Knox, mais teológico que John Owen, mais sério que David Brainerd, mais brilhante que Jonathan Edwards, mais evangelístico que George Whitefield, mais dinâmico que Charles Spurgeon, mais detalhista que Martyn Lloyd-Jones. Jesus. Por ele, eles pregaram e viveram. E você?
Não há doutorado em oração. Estamos todos no jardim da infância. Senhor, ensina-nos a orar. Se você deseja a Deus por causa de um livramento, quando o problema for embora, o desejo por Deus também irá. Deseje Deus por Deus. Como o amor sem começo ou fim, não se mede, não tem cor, se revela em cada dor. Cristo amor até o fim, cada ato é prova sim, desde o céu até a cruz. Estou feliz por ser uma das coisas tolas que Deus escolheu para confundir as sábias. Cristo crucificou sua vontade muito antes de os romanos crucificarem o seu corpo. Vem de Deus, minha alma espera sem temor, sim no vale da morte, em ti eu tenho paz, Deus. Quando Jesus tomou o meu pecado sobre si, ele tomou tudo que eu tinha. Porque tudo que eu tinha era pecado.